Olá, povo de Deus! Estamos iniciando Amanhã com Deus, a jornada do Tabernáculo de Moisés, 6 estações, 10 minutos em cada estação, 1 hora na presença de Deus, porque Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto, o povo que Ele pastoreia e ovelhas de sua mão, o rebanho sob os cuidados de Deus. Bom dia, irmão Paulo. Seja bem-vindo nesta manhã com Deus, quando nós posicionamos a Arca da Aliança em Mateus, no capítulo de número 12, o versículo de número 9 e 10. Diz o texto: Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma mão ressequida. E eles, então, com intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Bom dia, Lídia. Nós estamos posicionando a Arca da Aliança em Mateus capítulo 12, o versículo 9 e o versículo 10. Esse texto ele tem algumas coisas importantes para nós. Primeiro, Jesus entrou na sinagoga dos judeus. O tabernáculo, esse que nós estamos vendo aqui, é o tabernáculo de Moisés no deserto. Depois, Deus disse que iria escolher uma cidade em Israel, em Canaã, e quando essa cidade fosse escolhida, ali seria construído um templo com esse modelo do tabernáculo, e nesse lugar Deus habitaria. E a cidade escolhida foi Jerusalém, e o templo foi o templo construído por Salomão. Então Deus habita nesse lugar, não na sinagoga. Quer dizer, a sinagoga não foi uma instrução divina para a congregação do povo de Deus. O que aconteceu? Israel, eles viviam em torno do templo de Jerusalém. Todo ano, eles vinham para o templo pelo menos uma vez por ano. Olha só como são as coisas. Presta bem atenção. Nós aqui, nós simples mortais, certo? A gente que vive uma vida difícil, a gente não tem essa condição de pensar num lugar e sair viajando para ele. É bem difícil a nossa vida. Você sabe como que são as coisas, né? A gente luta cada dia, tem um dinheirinho contado, às vezes ele nem chega no final do mês. Mas se nós fôssemos judeus, nós teríamos a obrigação, no mínimo uma vez por ano, de viajar para Jerusalém e ir lá no templo cultuar a Deus, pelo menos uma vez no ano. Penina, Ana e o marido dela, eles iam, Eucana, né? Eles iam a Jerusalém. E foi ali que ela teve aquela experiência extraordinária, onde ela ficou sabendo pelo sumo sacerdote de que ela iria ter um filho, e esse filho é Samuel, e ela entregou Samuel para viver no templo. Então, ela ia ao templo, e aí eu tenho que, a minha memória não vai estar boa, eu não posso garantir que a Penina ia a Jerusalém, ela ia aonde estava o sumo sacerdote na época. Não vou dizer que seria Jerusalém. Mas o fato é que Maria, por exemplo, leva Jesus no templo. Agora, a sinagoga foi o seguinte: os judeus viviam em torno do templo, mas como eles foram desobedientes a Deus, eles tiveram que espalhar entre as nações. As 10 tribos se perderam por um ataque do Império Assírio. Mas depois as outras 2 tribos, Judá e Benjamim, que ficaram em Canaã, elas foram transportadas para a Babilônia por causa da desobediência de Israel. E na Babilônia eles deveriam, depois de 70 anos, ter voltado, mas voltou só uma parte. E assim o povo continuou espalhado no mundo
até 1948, quando eles voltaram a ser nação. E por todo lugar onde eles iam, para eles continuar lendo o Torá, aprendendo da Bíblia, do Antigo Testamento, eles construíram sinagogas. Então, sinagogas foi uma ideia dos judeus para ter um lugar de congregar. Observa, se Jesus viesse hoje, aqui na terra, ok? Jesus já veio, né? Ele viveu entre nós e aqui nós estamos lendo a história dele. Ele foi na sinagoga deles, quer dizer, foi na sinagoga dos judeus. Então vamos imaginar que Jesus estivesse voltando hoje e ele falasse assim, olha, deixa eu dar um passeio lá na terra e conhecer o que os cristãos estão fazendo. Aí ele ia passando na rua e iria ver uma placa escrito igreja tal. Ah, que curioso, aqui tem um lugar chamado igreja tal. Sabe que quando a gente apropria de um nome, a gente tem que pagar royalty para aquele nome, certo? O nome pertence a uma pessoa. Por exemplo, Coca-Cola é um nome, é uma marca. Se eu quiser usar a marca Coca-Cola, eu tenho que pagar um royalty para a Coca-Cola para usar aquela marca. Então Jesus está andando na rua e ele olha aquela placa e vê assim, igreja. Ele fala, que coisa curiosa, igreja naquela placa. Aí ele iria entrar dentro daquele lugar que a gente chama de igreja, sabe? Sabe aquele lugar? Faz tanto tempo que a gente não vai nele que a gente às vezes nem lembra mais, né? Que aquele lugar um dia existiu. Mas tem lá um prédio chamado igreja. E a gente ia todo domingo naquele prédio, lembra? Então Jesus ia olhar para aquele prédio lá e falar, que curioso, igreja. E aí ele ia entrar lá dentro para saber como que é esse negócio de igreja, porque ele não conheceria o que é igreja. Assim como ele não conhecia o que era sinagoga. Ele ia na sinagoga dos fariseus. Deixa eu ir lá ver como é que os fariseus, os judeus, convivem em uma sinagoga. E aí lá na sinagoga funcionava assim. Tinha o livro da lei. Jesus, ele um dia entrou na sinagoga, pegou o livro da lei, e ele foi ler o livro da lei, e ele falou, olha, o que está escrito aqui se cumpriu na minha vida. E aí, Jesus na sinagoga, Jesus hoje na igreja, ele falaria, eu não estou entendendo esse negócio desse prédio aqui chamar igreja, porque quando eu estava na terra, eu disse que igreja seria o corpo de Cristo. Rita, seja bem-vinda. Que igreja seria um grupo de pessoas congregando em nome de Jesus. E um grupo de pessoas que congrega em nome de Jesus não precisa desse prédio chamado igreja. Quando ele se congrega, eu estou no meio deles. Onde 2 ou 3 se congregam, eu estou no meio deles. Então, quando Jesus chega nessa sinagoga, vem uma pergunta: é lícito curar no sábado? Quer dizer, Jesus está ali, dentro de uma sinagoga, que deveria ser um lugar onde Deus se faz presente. Jesus se faz presente e ele é questionado se é possível alguém ser curado no sábado. Quer dizer, é possível alguém curar? Ora, é Jesus, o Filho de Deus, que está ali, eles estão questionando Jesus. É possível alguém curar no sábado? É Jesus que está ali, é Jesus que criou o sábado. Ele é o Criador dos céus e da terra. Só que eles não entendiam isso. E hoje acontece assim. Jesus entra dentro de uma igreja e a igreja não sabe que Jesus está ali dentro. Ela acaba se desconectando de Jesus. Coloca Jesus para o lado de fora. E ela fica sem saber que Jesus está andando dentro da igreja, porque a igreja, esse prédio, se tornou a igreja deles, não a igreja de Jesus. Tem uma diferença. Pai, nos ajuda a entender a diferença entre a sinagoga deles e o templo de Deus. A igreja deles e a igreja corpo de Cristo. Tem uma diferença, Senhor. E nós precisamos entender essa diferença. Porque senão a gente vai pensar que o prédio é o lugar onde Deus está. Quando, na verdade, Deus não habita em prédios feitos por mão de homens. Deus habita em templos feitos por Deus, criados por Deus. Então nos ajuda a perceber, Senhor, essa diferença entre a sinagoga deles, a igreja deles e
o templo de Deus, o corpo de Cristo. Nos ajuda a entender essa diferença. Nós oramos em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem amamos. Amém. Vamos para Mateus capítulo 12, o verso 19 a 21. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá na praças a sua voz, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencer o juízo, e no seu nome esperarão os gentios. Quando a gente lê a Bíblia, e aqui nós estamos lendo a respeito de Jesus, e ele entrou lá na sinagoga, né, e ele está lendo o livro, e ele está falando que esse livro fala de uma profecia que se cumpre nele. Quando a gente lê que Jesus é um homem que não contenderá, é um homem que não gritará, é um homem que não vai deixar fazer ouvir a sua voz na praça, é um homem que não esmagará a cana quebrada, é um homem que não apagará a torcida que fumega, até que faça vencer o juízo. Deixe-me desenhar este homem. Olha aqui. Concorda que esta figura que eu desenhei ali, que é o que eu consigo fazer, aparentemente é a figura de um homem? Aí por isso que a Bíblia diz, né, que Jesus é a semelhança do homem. Porque é difícil a gente desenhar a figura de um homem. Mas ali está, a figura de um homem, ok? Com um pouquinho de imaginação a gente consegue enxergar aqui que ali tem uma figura de um homem. Agora, observa um detalhe. Aqui é a figura de um homem. Agora, observa uma coisa. Eu tentei fazer um homem dentro de um homem. Então ali tem um homem de azul, grandão, e um homem dentro de um homem pequenininho, ok? Então, um homem dentro de um homem. Agora vamos ler Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 4, o versículo de número 13. Até que todos, esse vermelhinho aqui representa nós, cada um de nós, representa a Rita, o Paulo, a Lídia, representa eu, representa cada um de nós, esse vermelhinho aqui, ok? Esse grandão aqui representa Jesus Cristo. Então vamos colocar aqui. Aqui sou eu, ok? E aqui é Jesus Cristo. Então nós temos Jesus Cristo e temos eu, certo? Agora, olha o que Efésios diz em Efésios capítulo 4, o verso 13. Até que todos, quer dizer, até que todos, a Rita, o Paulo, a Lídia, eu, todos que estão me ouvindo, que vão ouvir essa live, até que todos cheguemos à unidade da fé. Então tem uma fé que ela tem uma unidade. E aí todo mundo tem que chegar nessa unidade da fé, nesse consenso de que esta é a fé. Deixe-me colocar como que eu vejo o consenso. Olha aqui. Sabe quando a gente faz uma roda? Tem uma pessoa aqui, 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 uma pessoa aqui. Isso é uma roda, ok? Ora, quando observa um detalhe, eu estou olhando para você, Rita, e você está olhando para mim, ok? Estamos nós dois vendo a mesma coisa? De modo algum. A Rita está me vendo e eu estou vendo ela. Então nós não estamos vendo a mesma coisa. Mas está vendo essa caneta aqui? Se a Rita estiver vendo a caneta e eu estiver vendo a caneta, agora nós dois estamos vendo
a mesma coisa. E quando a gente sair daqui, nós vamos dizer, eu vi uma caneta, e a Rita vai dizer, eu vi uma caneta. Então, aqui no meio, tem uma coisa. E esta coisa que está no meio chama Bíblia. Ok? A Bíblia. A Bíblia está no meio da igreja. Se nós olharmos todos para a Bíblia, nós vamos ter todos uma mesma fé. Porque todos vamos estar olhando para o mesmo lugar, uma mesma fé. E ele diz aqui, até que cheguemos à perfeita varonilidade, até que cheguemos à medida da estatura da plenitude de Cristo. Olha só, esse homenzinho pequenininho, ele tem que crescer até virar esse homem grande. Acontece que do ponto de vista natural, a gente cresce até um determinado tamanho. Por exemplo, eu tenho 1,76 m. Quando eu morrer, eu vou morrer com 1,76 m, ok? Não tem jeito de eu crescer mais. Eu parei de crescer há muitos e muitos anos. Eu fiquei desse tamanho. Mas como crente, eu posso crescer indefinidamente. E eu tenho que crescer, mesmo que eu tenha 1,76 m, espiritualmente, eu tenho que ter 3 metros. Se esse homem tem 3 metros, eu tenho que ter 3 metros. Ou seja, eu tenho que crescer até ficar do tamanho de Jesus. Ou seja, não só eu. A igreja tem que crescer, todos cheguemos à medida da estatura da plenitude de Cristo. E aí a gente lê esse texto. Jesus, ele não gritará. E aí eu faço uma pergunta para você. Você tem gritado com alguém? De novo, talvez você não entendeu. Você tem gritado com alguém? Ué, se você tem gritado com alguém, você é modelo de quem? Ou quem que está modelando você? Porque Jesus não é. Porque Jesus aparece aqui como aquele que não grita com ninguém. E aí você grita com alguém. Ah, mas eu estava irado. Oh, mas Jesus não fica irado. Então, aonde está sendo a fonte da tua energia? Aonde está sendo a fonte da sua atitude? Se eu gritar, se eu levantar a voz, se eu contender, se eu criar dissensão, eu não estou gerando unidade da fé. Então eu não estou seguindo o modelo que é Jesus. E veja como esse texto, ele fala muito de perto para nós, porque quando a gente enxerga Jesus andando no Novo Testamento, nos Evangelhos, nós estamos também enxergando o modelo, porque ele é a luz do mundo. E o homem andará na luz de Deus. Quer dizer, nós devemos aprender a viver como Jesus viveu, andar como Jesus andou, agir como Jesus agiu. E uma das atitudes de Jesus é que ele nunca gritou com ninguém. E aí, que vergonha nossa, né? Quantas vezes a gente já alterou a voz por qualquer coisa pequena? Que falta de domínio próprio. Por falar em falta de domínio próprio, lembra que o domínio próprio é o último fruto do Espírito? Quando a gente lê lá em Gálatas, tem o fruto do Espírito começa o primeiro fruto, amor, mas o último fruto é domínio próprio, porque é o fruto mais difícil de ser alcançado. Precisamos ser liderados pelo Espírito Santo para termos domínio próprio e sermos como Jesus. Pai, nos ajuda a olhar para esse modelo que é Jesus e ser igual a ele. Não podemos gritar com as pessoas, Senhor. E é muito difícil ter uma vida dominada pelo teu Espírito para não gritar com ninguém, mas ser manso. Nos ajuda a ser manso. É a nossa oração. Em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém? Então vamos para o café da manhã, que está no verso 14, o verso Mateus 12, 14 e 15. Vamos lá. Retirando-se, porém, os fariseus, 14 e 15. Retirando-se, porém, os fariseus, conspiraram contra Jesus,
sobre como lhes tiraria a vida. Mas Jesus, sabendo disso, afastou dali. Muitos o seguiram e a todos o curou. Olha por que Jesus não brigava com ninguém. Olha só, por que Jesus não brigava com ninguém. Você já esteve na fila do supermercado? Você já esteve na fila de um supermercado? Você já esteve na fila de um posto de saúde? Dois lugares vitais na vida do ser humano, não é? As pessoas dizem assim, ó, se tiver saúde, está tudo bem. Então, quando a pessoa tem algum problema de saúde, para onde que ela vai? Para o posto de saúde. Ah, mas ela fala, mas para ter saúde eu também preciso comer bem. E aí, para onde que ela vai quando ela vai comer bem? Ela vai no supermercado fazer compra. Mas tanto no supermercado quanto no posto de saúde tem fila. E aí, coloca assim, olha, você. Coloca eu, você, nós, aqui, cada um de nós. Vamos entrar na fila do supermercado agora, na nossa imaginação. Ou vamos entrar na fila do posto de saúde. Você chegou na fila do supermercado num domingo, vamos colocar no domingo, você acordou tarde no domingo, e aí você foi lá na cozinha para fazer o almoço, e você descobriu que esqueceu de comprar a carne. E você queria fazer um churrasco no domingo. E aí você vai correndo para o supermercado e você entra lá no açougue, entra na fila da carne, aí demora bastante, aí você compra, pega a carne, aí você vai para a fila para pagar, para você poder sair dali correndo e fazer o seu almoço, porque você acordou tarde, né? Então nós estamos lá na fila. Presta atenção, você está na fila do supermercado. E aí a fila do supermercado, como você chegou tarde, era domingo, dormiu até tarde, demorou lá no açougue, entrou naquela fila, tem 20 pessoas na tua frente. Você está na fila do supermercado, tem 20 pessoas na sua frente. Mas outra pessoa, não vamos colocar que é a gente, né? Outra pessoa acordou com dor de barriga naquele dia. E aí ele já foi no banheiro umas quantas vezes, chegou à conclusão que ele tem que ir no posto de saúde. Aí ele vai no posto de saúde, sabe, com o corpo inteirinho contraído assim. E aí ele chega no posto de saúde, quando ele pega a senha, tem 20 pessoas na frente dele. E aí ele fica medindo, né? Porque tem 20 pessoas, ele com aquela dor de barriga, precisando do medicamento, mas ele tem que ter um escape, né? Que o escape é o banheiro. Então, de repente, ele tem que sair correndo para o banheiro, mas ele está ali na fila, esperando. Tem 20 pessoas na fila no posto de saúde. Tem 20 pessoas na fila no supermercado. E você está ali. Aí, de repente, vem um menino e ele fura a fila. Entra na tua frente, agora você é o 21. Aí você olha para ele e fala, não, eu vou aguentar aqui. Esse rapaz aí é um mal educado, entrou na minha frente. Mas lá no posto de saúde você se tornou 21. E lá no supermercado você se tornou 21. Aí de repente vem uma mulher grávida. Ela entra na tua frente. É grávida, né? O que vai fazer? Grávida tem preferência. Você agora é o 22. É o 22 lá no mercado e é o 22 no posto de saúde. Aí você está na fila se aguentando. Lá no posto de saúde você está olhando para o banheiro e olhando para a fila, né? Porque você está tentando aguentar para esperar chegar no médico e pegar o medicamento para cortar aquilo, para não ter que correr para o banheiro. E aí, de repente, vem um velho de 70 anos de idade e entra na tua frente. Aí você agora é o 23 no mercado e você agora é 23 no posto de saúde. E aí você tá ali se aguentando. Aí de repente chega um homem, sabe aquele, parece um guarda-roupa de tão grande que ele é. Ele entra na tua fila e você é o 24. Você olha para aquele tamanho de gente e você de novo aguentou, porque agora você é o 24 no posto de saúde, você é 24 no mercado. Aí de repente vem um 25, aí você não aguenta. Aí você não aguenta. Aí você dá uma infrada daquele tamanho assim, fica vermelho assim, e explode de raiva e vai dizer assim, você não está respeitando a fila. E aí, você lá no posto de saúde tem um argumento mais poderoso. E se eu tivesse morrendo?
E se alguém está morrendo aqui e você não está respeitando a fila, e assim, aí você já chama o guarda, olha, tá furando a fila, e vai, briga, e vira aquele tendel, por causa da fila, porque tá todo mundo entrando na tua frente, você tem o direito, e você olha a placa lá, ó, só pode entrar idoso, ou preferencial, ou uma mulher grávida, ou alguém que tem uma deficiência, e nada disso está acontecendo, tá entrando um menino, tá entrando um guarda-roupa na minha frente, e aí você começa, olha o que Jesus fez. Os fariseus conspiraram contra Jesus, e Jesus, ele não contenderá e não gritará, ele sai daquele lugar. Olha a diferença de comportamento. Ele não briga porque estão brigando com ele. Ele não contende com quem está contendendo com ele. Ele não busca o seu direito com quem está lhe tirando o direito. Aí quando chega o momento mais crucial da vida de Jesus, que eles prendem Jesus à meia-noite, no meio da noite, uma prisão ilegal. Aí Jesus, em vez de ser levado para o governo romano, é levado para o Sinédrio, uma prisão ilegal. Aí o Sinédrio, na calada da noite, se volta contra Jesus, conspirando contra ele para mandar ele para a cruz. Aí eles vão lá e corrompem o governador, porque o governador não queria condenar Jesus, não. Você tem que condenar, esse homem tem que morrer por toda a nação. Vão atropelando o devido processo legal. E você olha para Jesus, Jesus não está reclamando, Jesus não está gritando, Jesus não está fazendo ouvir a sua voz, Jesus não está buscando o seu direito. Ele é como um cordeiro sendo levado para o matadouro e você não vê ele fazendo nada. E a gente grita por qualquer coisa, alguém pisa no nosso pé, a gente já está reclamando, alguém tira o nosso direito na fila, a gente já está reclamando, alguém fala qualquer coisa contra nós, a gente já vai com uma pedra atrás da pessoa, alguém nos ofende e a gente já quer tomar satisfação, alguém nos olha enviesado, a gente já está procurando saber o que a pessoa quer. O homem, por isso que Jesus disse, a carne para nada aproveita. Essa atitude é uma atitude de quem não conhece o poder de Deus, a glória de Deus. Quem quer ganhar a sua vida está perdendo. Quem perder a sua vida, e a vida psique, é a vida da alma. Quem perde a sua vida, esse ela ganha. Então nós temos que aprender a perder, nós temos que aprender a não esmagar, a não contender, nós temos que aprender a não gritar, nós temos que aprender a mudar a nossa forma de nos comportarmos nesse mundo, porque os últimos serão os primeiros. Pai, nos ajuda, Senhor, a entender a lógica do reino de Deus. Porque Jesus, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o general, o Criador dos céus e da terra, o que tem todo o poder no céu e na terra, não há ninguém com poder como ele. Os fariseus contendem com ele e ele se retira. Ele não briga, ele não levanta a sua voz, ele não se exalta, ele se acalma, ele é manso. Nos ajuda, Senhor, a seguir o exemplo de Jesus, exemplo de mansidão, exemplo de calma, exemplo de humildade, e pararmos de contender com aqueles que estão em volta de nós. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Agora vamos para Mateus capítulo 12, o verso 16 a 18. Advertindo-lhes, porém, que o não expusessem à publicidade, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, a quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Veja que coisa extraordinária. Jesus, ele não contendia, ele não buscava para si publicidade.
O que a gente tem que entender aqui? Vamos entender o que Jesus está nos dizendo pelo seu comportamento. Vamos voltar para Mateus, capítulo 6, quando ali somos ensinados a orar. Ele diz assim, Mateus capítulo 6, presta bem atenção no que ele vai dizer, que Jesus vai dizer no verso de número 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E o teu pai que vê em secreto te recompensará. Vamos entender isso. Se eu perguntar para você, aonde Deus está? Visivelmente falando, não tem como encontrá-lo. Porque a gente pode olhar para os céus dos céus, não estamos vendo Deus. Olhar para o profundo do abismo, não estamos vendo Deus. Olhar para frente, para trás, olhar para um lado e para o outro, não estamos vendo Deus. Quando Salomão construiu o templo, que era o templo designado por Deus, da cidade definida por Deus, tudo era de acordo com a vontade de Deus. Quando Salomão constrói aquele templo, chegou o dia da inauguração. Em 1 Crônicas, capítulo 6, 7, Salomão olha para o templo que ele construiu, todo de ouro, um templo riquíssimo. Aí ele faz assim, ó, tá vendo aqui, ó, o templo seria isso aqui é Jesus, esse aqui somos nós, esse aqui é Jesus. Então ele vai lá e ele constrói o templo de Israel. O templo de Israel é isso aqui, ó. O templo de Israel. Ok? Aí o nosso homem chamado Salomão, ele vai lá e aparece aqui, ó. Salomão diante do templo. Aí quando ele olha para o templo, ele percebe que tem umas nuvens lá em cima. E aí ele olha para o templo e olha para a nuvem, olha para o templo e olha para a nuvem. Aí ele pensa assim, pera lá, eu construí esse templo para ser um lugar de habitação de Deus. Mas os céus dos céus, olha, presta atenção, presta atenção numa coisa. Eu não sei aonde você está, mas você deve estar num lugar que tem uma janela, não tem? Tem uma janela nesse lugar? Diz aí, bem rapidinho, tem janela no lugar onde você está? Bem rapidinho, sim ou não? Tem janela no lugar onde você está? Rapidinho, sim ou não? Tem uma janela no lugar que você está? Ligeiro, vamos rapidinho, escreve aí. Sim ou não? Tem janela no lugar que você está? Rápido, escreva. Sim ou não? Tem janela? Ok. Agora eu pergunto, tem cortina na janela? Bem rapidinho, tem uma cortina na janela? Cortina, tem cortina na janela? Sim ou não? Vamos rapidinho. Cortina. Tem, ok. Agora, olha para a tua cortina. Qual o tamanho da cortina? Agora, eu não precisa dizer para o tamanho da cortina. Agora, deixa eu perguntar para você. Qual que é maior, a cortina ou a parede? O que é maior, a cortina ou a parede? Escreve rapidinho. Cortina ou parede? O que é maior, cortina ou parede? Escreve rapidinho. Cortina ou parede? Quem que é maior, a cortina ou é a parede? Quem que é maior, a cortina ou é a parede? Vamos lá, cortina ou parede? Quem que é maior? Cortina, letra C. Parede, letra P. Se for cortina, escreve C. Parede. A parede é maior que a cortina. Isso aí, a parede é maior que a cortina. Agora presta atenção. O salmista disse que o céu é cortina da casa de Deus. De novo, o céu
é cortina da casa de Deus. Agora, se o céu é cortina da casa de Deus, qual é o tamanho da casa de Deus? De novo, se o céu é cortina da casa de Deus, qual é o tamanho da casa de Deus? Porque a cortina é sempre menor do que a parede. Entenderam? De novo, se o céu é cortina da casa de Deus, qual é o tamanho da casa de Deus? Porque a parede é maior que a cortina. E aqui nós estamos lendo que Salomão vai inaugurar o templo. E ele diz assim: meu Deus, eu fiz uma casa pequenininha e nem os céus dos céus pode conter Deus. Nem os céus dos céus pode conter Deus. E aí Deus diz assim: eu que estou em secreto, que você não me vê, porque eu sou espírito. Ora, fala comigo em secreto, e eu vou te recompensar publicamente. E aqui Jesus disse: não faça publicidade a meu respeito, porque é meu Pai que vai fazer essa publicidade. Não exalte o meu nome, porque é meu Pai que vai me exaltar. Não me engrandeça, porque é meu Pai que vai me engrandecer. E aí, quando Jesus vai para a cruz, para o lugar mais maldito da humanidade, porque a cruz era um lugar de maldição até para o próprio Deus. Quando ele vai para a cruz, ele, antes de chegar lá, ele diz: Pai, me glorifica com a glória que eu tinha outrora. E o Pai diz: eu já o tenho glorificado e eu ainda o glorificarei. É assim que é para estabelecer um relacionamento entre nós e Deus. Quando nós entendemos a dimensão da presença de Deus, porque ele diz: eu farei repousar sobre ele o meu espírito. E o Espírito de Deus está repousando sobre nós, porque nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras preparadas de antemão por Deus, o Pai. Então é o Pai que vai nos exaltar, é o Pai que vai nos glorificar, é o Pai que vai nos dar a vitória. É por isso que a gente não precisa contender, é por isso que a gente não precisa brigar, é por isso que a gente não precisa buscar o nosso direito, porque é o Pai que vai nos dar o direito, é o Pai que vai nos dar a vitória, é o Pai que vai nos exaltar perante os homens. O salmista, Salmo 23, ele diz: ele prepara para mim uma mesa diante dos meus inimigos. Sabe por que você não tem mesa preparada por Deus diante dos teus inimigos? É porque você quer brigar e Deus cruza o braço. Quando o homem briga, Deus cruza o braço, porque na ira do homem não opera a justiça de Deus. Se você quer brigar, Deus fala: briga. Problema teu, eu vou cruzar o braço, vai até facilitar a minha vida, porque aí eu não tenho que fazer nada para você. Aí você briga e a coisa fica de mal a pior, e Deus está lá olhando para você como quem diz: ó, já estou até cansado de ficar parado aqui esperando você mudar de atitude, porque você quer tomar a rédea da tua vida, quer comprar todas as brigas, você não deixa operar. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar uma descansada, vou dormir. Por quê? Porque ele não levantará a sua voz, ele não contenderá. E ele espera que os seus discípulos façam igual. Pai, nos ajuda a entender que Deus habita no secreto. E é no secreto que temos comunhão com ele. E quando temos comunhão no secreto com Deus, ele nos abençoa publicamente. Ele fala conosco publicamente. Ele nos exalta perante os homens publicamente. Mas quando a gente toma as rédeas da nossa vida e a gente compra as nossas brigas, ele cruza o braço, Pai. O Senhor cruza o braço, porque a gente está buscando publicidade. E o Senhor não vai dar publicidade para nós. Mas quando a gente se torna manso e humilde de coração, então o Senhor nos exalta. Essa é a nossa oração. Nos ajuda a entender isso. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Mateus capítulo 12, o versículo 13. Então disse Jesus ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e ela ficou sã como a outra.
Deixe-me dizer uma coisa. Eu era surdo e não sabia. A Lídia está aqui, ela conhece o Nelson. Um dia, eu e o Nelson estávamos num programa de rádio. Eu fazia um programa de rádio 1 hora, todo sábado. E aquele dia ele foi junto comigo. E aí eu estava ali naquele programa de rádio. E eu disse assim pro Nelson, Nelson, você sabia que aonde eu ponho o meu olho, eu ponho meu ouvido? E era fato que as pessoas podiam pular em cima de mim, gritar. Se eu estivesse lendo um livro, aonde estava meu olho, estava minha atenção. Podia fazer o barulho que quisesse em volta de mim. Eu não perdia a minha concentração. Aí eu olhei para ele e falei, pera lá, se o meu olho é mais desenvolvido que o meu ouvido, porque aonde eu ponho meu olho, eu ponho meu ouvido, significa que eu tenho uma deficiência. Significa que eu sou surdo. Porque se eu sou surdo, o meu olho precisa compensar o meu ouvido. Aí o Nelson virou para mim e falou, você é surdo. Ele é meu amigo desde a infância, ele me conhecia. Ele falou, você é surdo, César. Eu falei, prova que eu sou surdo. E ele disse assim, quando você vai numa festa, você só cumprimenta quem está diante dos teus olhos. As pessoas que estão atrás de você é como se elas não existissem, você não presta atenção nelas. Eu falei, é verdade, eu sou surdo. Terminamos o programa de rádio, fomos até a casa dele, estávamos na frente da casa dele, e aí eu disse assim, ele disse, e agora, César, como é que você vai fazer para curar a tua surdez? Eu falei, é fácil. Ele falou, como? A Bíblia diz, imporão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Basta alguém colocar a mão na minha cabeça e eu vou ser curado. Aí o Nelson disse assim, mas César, eu sou novo convertido, nem batizado eu sou. E quem que vai orar por você então? Eu falei, não, primeiro ele falou, quem vai orar por você? Eu falei, você. Ele falou, eu? Ele falou, eu sou novo convertido, nem batizado eu sou, como é que eu vou orar por você? Nem sei orar, como que eu vou orar? Aí eu falei assim, coloca a mão, assim, é simples. A Bíblia diz, imporão a mão sobre a cabeça e serão curados. Então você vai pôr a mão na minha cabeça, você vai orar por mim, e aí eu vou ser curado. E aí eu digo para você como é que você ora, e você ora. Aí eu peguei e disse assim, ora assim, pá, 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 pá. Aí ele repetiu o que eu disse, pôs a mão na minha cabeça e orou do jeito que eu falei para orar. Ele orando por mim. E eu ensinando ele a orar e ele orando por mim. Quando ele terminou a oração, a 150 metros da casa dele, tinha uma casa, a casa tinha um muro, atrás do muro tinha uma criança, e eu ouvi a criança conversando atrás daquele muro. Eu tinha sido curado da audição. Aí criou um problema, porque eu estava com 38 anos quando eu fui curado da audição por aquela oração. E aí eu entendi uma coisa. Quando eu tinha 18 anos, 17 anos, eu ia na boate dançar. E funcionava assim. Eu entrava na boate para dançar, e aí tem aquela música barulhenta, bem alta, sabe como é coisa de boate, cheio de luzes e essas coisas todas. E aí eu ia dançar no meio da boate, e estou lá dançando, de repente eu parava de dançar. Eu ficava parado no meio do todo mundo dançando. Aí a minha irmã ia até lá, batia no meu ombro e dizia assim, César, ou você dança, ou você sai da pista de dança. Você não pode ficar parado na pista de dança. Aí eu prestava atenção na música e dançava de novo. Só que eu nunca entendia por que eu ficava parado na pista de dança. É que como eu era surdo do ouvido, num dado momento a música desaparecia. E aí é como se eu estivesse num ambiente sem música, então eu parava de dançar. Eu precisava ver para ouvir, então eu precisava olhar a pessoa movimentar o lábio para entender o que ela estava falando, porque eu tinha deficiência auditiva. Então, a partir do dia que eu fui curado, eu tinha que aprender a ouvir música. Aí eu fui até uma pessoa
E ela sabia, ela conhecia a música. Eu disse assim para ela: olha, eu era surdo e agora eu sou curado. Eu fui curado e agora eu tenho condição de ouvir. Só que eu não consigo entender a música. Você pode me ajudar a ouvir música? E ela disse: posso. E aí ela pegou e falou: César, coloca a música tal. Aí eu colocava aquela música. Ela falou: você está ouvindo o som do violão? Aí eu: tô. Agora você está ouvindo. E aí ela ia falando os instrumentos. E eu tinha que ouvir aqueles instrumentos. E aí ela me ensinou a ouvir. E naquele dia eu aprendi uma lição importante. A lição que Jesus ensina aqui: uma mão ser curada para ficar igual à outra. O diabo é terrível. O diabo estraga a gente. De novo, o diabo estraga a gente. Só que, apesar dele ser terrível e dele nos estragar, ele não consegue estragar a gente por inteiro. Ele tem que escolher uma área da nossa vida e aquela área ele estraga. Ok? Então vamos dizer que ele estragou alguma coisa na vida da Rita. Estragou alguma coisa. Eu não vou dizer qual é, mas vamos lá. Ele estragou alguma coisa na vida da Rita. Mas ele não consegue estragar tudo na vida da Rita. Ele estragou só um pedacinho dela lá. Mas aquele pedacinho estragado é terrível. A Rita sabe como que é, aquele pedacinho estragado. Mas a Rita, ele não conseguiu estragar a capacidade da Rita cozinhar. Então, a parte da cozinha, ela é excelente na cozinha, mas aquela outra parte está estragada. Agora, eu não sei cozinhar. A parte da cozinha, o diabo estragou na minha vida. Mas aquela outra parte minha está consertada. Então eu tenho uma mão boa e uma mão ruim. A Rita tem uma mão boa e uma mão ruim. Aí, esta mão ruim da minha vida, que é não saber cozinhar, eu preciso consertar. O que eu faço? Rita, me ensina a cozinhar? A Rita, que tem essa parte da mão boa, ela pega a parte boa e joga para mim. E eu aprendo a cozinhar. Mas essa parte da minha vida que é boa, na vida da Rita está estragada. Eu pego essa parte boa e ensino a Rita essa parte boa. Então, quando a Bíblia diz que o amigo, ele é mais ou menos assim, o amigo, pela face do amigo, ele amola a sua própria face. É como se dissesse: eu melhoro com o meu amigo e o meu amigo melhora comigo. Então, é isso que significa estender a mão e uma mão ficar igual à outra. Nós precisamos um do outro no corpo de Cristo, porque a parte estragada da minha vida é a parte consertada na vida da Rita. A parte estragada na vida da Rita é a parte consertada na minha vida. Quando a gente troca testemunho, eu conserto a minha parte estragada e a Rita conserta a parte estragada da vida dela. E aí nós vamos crescer até chegar na estatura do Filho de Deus. É por isso que nós precisamos um dos outros como igreja, porque o diabo não consegue estragar uma pessoa em tudo. Uma parte dela acaba ficando boa, mas a outra parte está estragada. Mas ela não vai consertar a parte estragada. Ela precisa do poder de Deus. Ela precisa do outro irmão, porque aí o outro irmão vem e coloca, assim como aquele irmão que não sabia orar, mas ele colocou a mão sobre a minha cabeça e eu fui orar e eu fui curado. Assim também somos nós. Pai, nos ajuda a entender que nós precisamos um dos outros, que uma parte de mim é curada, a outra é estragada. A parte do meu irmão é curado, a outra é estragada. A cura do meu irmão cura o estrago na minha vida. E a cura da minha vida cura o estrago da vida do meu irmão. Então, quando compartilhamos o testemunho, Senhor, a gente cresce e todos se tornam melhor. E nós chegamos à estatura do varão perfeito que é Jesus. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus, o teu Filho amado a quem nós amamos. Amém. E agora nós vamos para Mateus capítulo 12, o versículo 11 e 12. Diz assim: ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Em 11. Ao que lhes respondeu Jesus: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço, tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem
que uma ovelha. Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Veja só o ensino de tudo isso que nós estamos aprendendo de Deus. É lícito fazer o bem também nos sábados. É terrível ter que dizer para um homem que é legal, é do direito praticar o bem. O homem é tão habituado a praticar o mal que ele esqueceu como é que se faz o bem. E o bem se tornou uma coisa que nós precisamos aprender. É por isso que uma mão sã e a outra mão sã, a gente só sabe que essa mão está estragada porque tem uma mão boa. Aí a gente olha e fala, por que essa mão eu mexo todos os dedos e essa mão eu não mexo os dedos? O normal é mexer os dedos, mas aqui está parado. Será que tem alguma coisa errada? Aí eu vou no médico e digo, médico, é o seguinte, tá vendo a minha mão? Essa mão eu mexo todos os dedos. Essa mão aqui, ó, tá tudo travado, eu não mexo. Aí o médico fala, olha, você tem uma espécie de uma paralisia aqui. Mas essa paralisia pode ser curada. Como é que eu faço, médico? Ele diz assim, vai lá no fisioterapeuta, que ele vai fazer exercício para você articular os teus dedos, de tornar essa mão igual. Aí o fisioterapeuta vai lá e faz assim, ó, tem que fazer bastante isso aqui, ó. Tem que fazer bastante para o teu dedo voltar. Você é tão mão mirrada, tão mão fechada, é tão avarento, que você põe o dinheiro aqui e não abre mais mão dele, sabe? Então nós temos que aprender a abrir mão. E aprender a abrir mão. Tipo assim, você compra uma roupa nova e põe no guarda-roupa. Por que você não pega a velha e não dá para alguém? Porque a gente é acumulador. Vai acumulando, acumulando, vai ficando paralisado, tudo fechado. E a outra mão aberta. Então essa mão está aberta, então essa mão tem que aprender a ficar aberta. Então uma mão ensina a outra. Assim, um ensina o outro. É por isso que nós temos que aprender a praticar, a fazer o bem um com o outro. Eu fazendo bem, o outro fala, puxa vida, eu nunca tinha visto alguém com teu comportamento. Você está na fila, a fila tinha 20 e eu estou observando você e você foi para o 21 e você ficou tranquilo. Você foi para a fila 20, o número 22 e você não reclamou. Você foi para a fila 23 e você não reclamou. Você passou para o 24 e você não reclamou. Que coisa curiosa. Veja só como são as coisas. Eu falei do posto de saúde, né? Eu vou contar a história sem dizer o nome da pessoa. Essa pessoa, ela estava andando de moto de madrugada. E aí, às 2 horas da manhã, ela tem um acidente. Ela está de moto e tem um carona. E naquele acidente, os dois caem da moto. De alguma forma, os dois chegam no posto de saúde às 2 horas da madrugada. Esta pessoa que estava de carona, ela foi atendida em seguida. A outra pessoa não foi atendida na hora. Era 2 horas da madrugada e ela não foi atendida, tinha caído de moto. Ela ficou na fila do posto de saúde esperando o atendimento. Foi 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã e nada dela ser atendida. Ela tinha caído de moto. 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, nada dela ser atendida. Ela estava na fila do posto de saúde. 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, ela está ali sem ser atendida. Aí, de tanto esperar, já era quase o meio-dia, ela chama a enfermeira. E essa pessoa diz para a enfermeira, enfermeira, eu acidentei de moto 2 horas da manhã. Aliás, desculpe, acho que foi, alguma coisa assim. Eu acidentei 2 horas da manhã e estou aqui esperando na fila ser tratado.
E quando ele falou isso com a enfermeira, passou uma médica atrás da enfermeira. E a médica ouviu a história. E a médica falou, como é que é? Ele falou, não, eu caí de moto 2 horas da manhã, estou aqui na fila do posto de saúde esperando a minha hora para ser atendido. E não fui atendido até agora. Aí a médica falou, meu Deus, pegou ele, levou direto para tirar um raio-x para examinar a situação dele, porque ele não tinha sido atendido até aquela hora. Quando ela foi tirar um raio-x, a mandíbula dele estava quebrada. Ela disse, meu Deus, você precisa de ser operado com urgência. Olha só, ele caiu 2 horas da manhã, lá pelo meio-dia é que ele foi atendido. Ele podia ter reclamado qualquer hora da manhã, até chegar aquela hora, ele podia ter reclamado, tinha todo o direito, tinha caído de moto, tinha quebrado a mandíbula, mas ele estava ali na fila, aguardando a vez dele, esperando, e ele esperando, até que chegou aquela médica. Aí você vai dizer assim, que coisa absurda, eu teria reclamado o meu direito lá 2 horas da manhã, não ia esperar até chegar o meio-dia para esperar essa médica chegar. Eu teria brigado. Mas olha só o que aconteceu. Ele ficou esperando e essa médica apareceu. Essa médica só apareceu porque ele falou aquilo com a enfermeira. E a médica, ela falou, não é minha habilidade operar você, mas o meu marido opera esse tipo de coisa. Só que o meu marido é outro lugar, outro hospital. Nem sei se era SUS, era outro atendimento. Mas ela pegou e deu uma canetada lá e mandou ela para o marido dela. E o marido dela operou ele. Ele colocou 5 placas e 40 pinos. 5 placas e 40 pinos para consertar. Agora eu pergunto para você, se ele tivesse reclamado às 2 horas da manhã, ele não teria conhecido essa médica, ele não saberia do marido dela, que era o maior especialista naquele tipo de operação no estado. E ele não teria se colocado 5 placas e 40 pinos do jeito que ele colocou. Deus cuida de nós. Ele nos exalta no tempo certo. Ele nos coloca na condição certa. Qual dentre vós esquece de uma ovelha? Nós somos ovelhas do pasto de Deus. Ele não se esquece da ovelha. Ele está continuamente fazendo bem para conosco. E ele espera que a gente continuamente faça o bem para os outros. E fazer o bem muda o nosso comportamento, muda a nossa atitude, muda o nosso procedimento, muda o nosso pensar, muda a nossa gratidão para com a vida, muda a nossa perspectiva, muda tudo. Pai, nos ajuda, Senhor, a entender que o Espírito de Deus está sobre nós, como esteve sobre Jesus. Nos ajuda a entender, Senhor, que nós não devemos buscar a publicidade dos homens, mas a glória de Deus. Nos ajuda a entender, ó Pai, que sempre tem uma mão boa e uma mão ruim, e a boa ensina a ruim a ser boa. Nos ensina, Senhor, a compartilhar a nossa fé um com os outros. A nossa parte boa conserta a parte ruim de outro, e a parte ruim do outro conserta a nossa parte boa. Nos ajuda, Senhor, a sermos dependentes um dos outros, meu Pai. Nos ajuda, Senhor, a andar juntos, praticando bem. Nos ajuda, Senhor, a ter Jesus como nosso modelo, para chegar na estatura do varão perfeito. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Gente, eu creio que esta live foi a live mais rápida que eu já tive. Mal dava tempo de sair de uma estação para outra e o tempo correndo, 10 minutos em cada estação, e chegamos aqui e daria para ter, bem que podia ter mais 1 hora, para que a gente pudesse ficar mais tempo em cada estação. Mas é assim. Nós estamos aqui para nos apaixonar pela palavra de Deus, para aprender a ter gosto pela palavra, para ver a palavra falando conosco, para a gente chegar na estatura do varão perfeito que é Jesus Cristo.
Esse é o nosso modelo. Nós estamos aqui para aprender a andarmos com Deus. Venha para essa comunidade, se inscreve na minha conta do Instagram. Vamos dar visibilidade a este lugar para que a gente continue falando das coisas de Deus. E hoje nós vamos ter uma live, e o tema da live é esse. Eu já passei para a Lídia para ela preparar a chamada dessa live. Como que é a live? Chama Vamos deletar a Bíblia e escrever ela de novo puxando o fio da meada. Esse é o nome da live. Vamos deletar a Bíblia e escrever ela de novo puxando o fio da meada. Vocês vão se surpreender com o que vai acontecer hoje nessa deletar a Bíblia e reescrever ela novamente. Vamos orar pelo irmão Paulo, que ele está com uma infecção urinária. Senhor, tem o irmão Paulo aqui, a parte boa nossa cura a parte ruim dele, é a autoridade que o Senhor nos dá. Por isso, em nome de Jesus, derrama o bálsamo curativo sobre a vida dele, em nome de Jesus. E que ele seja curado agora e ele possa exaltar o teu nome, porque o teu nome é santo. Nós oramos em nome de Jesus. Por falar nisso, deixe-me dizer por que é importante um orar pelo outro. O irmão Paulo está com essa enfermidade. Então, ele orar por ele mesmo poxa vida, eu estou ruim e eu quero ficar bom, como é que eu faço? Eu que estou bom, eu oro por ele, porque eu não vou duvidar da fé. Ele que está ruim, ele fica, será que cura, será que não cura? Então, a minha fé fortalece a fé dele. Então, como eu não estou com a enfermidade, eu só enxergo a cura. E como ele está em enfermidade, ele olha para mim e fala, o César está enxergando a minha cura. E aí eu acredito na minha cura, porque se ele acredita, quem sou eu para duvidar, não é? Então, a gente, naquilo que a gente tem de estragado, a gente não tem fé. Mas no outro que tem de bom, ele fala, não, isso é simples, é assim, pá, coloca a mão e vai ser curado. E aí a fé do outro fortalece a minha fé, por isso que a gente ora um pelos outros. Amém? E assim, você pega esse vídeo, manda para quem você conhece, marca teus amigos nele. Vamos aumentar essa comunidade para que Deus possa continuar falando conosco através da palavra de Deus. Estamos aqui terminando a nossa live. Espero você amanhã às 5 horas em ponto, se Deus assim nos permitir e Jesus não voltar até lá. Que o Senhor seja louvado e você tenha um dia abençoado.